semanas? Alguém tem algum comentário? Vamos aproveitar esse instante inicial aí para tirar dúvidas. Tudo tranquilo até o momento? Beleza. Então, daquele mesmo jeitão que a gente sempre faz, caso você tenha alguma dúvida, pergunta para o professor, né? Vocês devem ter reparado que na semana passada, como foi feriado, a gente só colocou um aviso padrão lá no nosso AVA para que você, se porventura tivesse dúvida, mandava lá para o professor. Fiquei feliz, alguns alunos mandaram, mesmo que tivesse sido só uma semana de recesso, alguns alunos mandaram dúvidas, né? E você também não tinha que fazer nenhuma questão específica. Nessa semana, eu já adianto que você também não vai ter que entregar nenhum tipo de trabalho, por enquanto, né? Nessa semana, de novo, você só vai ter uma questão de frequência para responder, tá? A gente, em breve, vai estar cobrando alguma atividade, mas isso ainda falta pouco. Bom, pessoal, lembrando que a semana de provas, elas vão se iniciar a partir do dia 1º de outubro para vocês, né? Vocês vão ter uma semana em que o material vai ficar disponível, porém, a disciplina de TCC não tem nenhuma atividade avaliativa dessa semana, né? A gente vai aproveitar para passar as notas para vocês baseado em todos os trabalhos que foram feitos até agora. Até agora, nós vamos ter até o dia 1º de outubro, a gente vai ter aproximadamente 5 notinhas que a gente vai ter que computar na nota principal. Tudo bem, pessoal? Então, já esclarecendo a situação, que para TCC2 não há prova, tudo bem? O pessoal da Biomed já está acostumado, né? Não sei se o pessoal do fisioterapia como fazer, mas aqui a gente só foca mesmo no artigo científico em si, tudo bem? Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, então, por favor, faça aí durante a nossa aula de hoje, né? A gente, até o momento, falou sobre alguns tópicos bem específicos do nosso trabalho de curso, e hoje a gente vai falar, talvez, sobre o mais desafiador dos tópicos, que é o tópico resultado, né? Eu acho que, se você começa a elencar, por exemplo, as dificuldades de cada tópico, todo mundo conhece as dificuldades que a pessoa tem para fazer a introdução, depois para ter feito a metodologia, tudo isso foi difícil, sem sombra de dúvida, né? Mas é agora, nos resultados, em que você vai ter que criar a maior parte do conteúdo autoral. Então, até então, você podia ter uma ajuda, um trabalho que você lê na internet, você podia transformar um conteúdo, né? Agora, o resultado é você com o que você vai gerar de novo, né? Isso eu falo tanto para aquela pessoa que vai fazer um trabalho de campo, quanto uma pessoa que vai fazer revisão bibliográfica. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes de mais nada, a gente sempre usa esse slide aqui para revisar como que tem que ser o nosso trabalho de artigo, né? Então, só para relembrar, né, pessoal, todas as estruturas básicas que um artigo tem que ter, que um artigo científico tem que ter, né? Título, resumo, palavras-chave. Depois, claro, você tem que ter o resumo em inglês, que é o abstract, né? A gente não coloca aqui, mas geralmente tem o abstract também. Depois disso vem o texto principal. Introdução, macro e métodos, resultado, que é o tema da aula de hoje, discussão e conclusão. Tá? Alguns alunos nas últimas semanas acabaram mandando um e-mail para o professor. Ah, professor, eu troquei a revista A para a revista B, né? Agradeço a preocupação que vocês têm em ter o professor atualizado, né? Acho que é sempre importante isso, né? Lembre-se que a escolha da revista é algo para te facilitar a vida. Então, não é só porque você falou lá para o professor há um mês atrás, você vai colocar na revista tal, que agora isso é um martírio, você vai ter que ficar se baseando nisso. Não. Tem que escolher a revista que vai facilitar a tua vida e que vai te dar o melhor trabalho. Basicamente isso. Tá? E uma dica que eu dou para vocês também, né, pessoal? Alguns trabalhos que eu li durante a semana passada, o pessoal aproveitou para demorar no feriado, né? Você sempre começa um trabalho geral, vai para o específico. E lá no finalzinho do trabalho, você volta a ser geral novamente, as informações, né? Então é aquela coisa, você começa o trabalho sempre de forma bem genérica. À medida que o texto vai avançando, você vai especificando para aquela perguntinha que você quer responder. Tá? E lá no finalzinho do texto, de novo, conclusão, mais ou menos, você volta a fazer considerações mais amplas. Bom, enfim. Agora a gente vai falar sobre resultados. Né? O que são os resultados? Até agora você fez a sua introdução, você fez uma metodologia, né? O professor sugeriu como fazer metodologia, o teu orientador te ajudou também, mas chegou um momento, depois de fazer tudo isso, em que você vai precisar contar a história do teu trabalho. Você vai precisar mostrar os achados que você desenvolveu. Se a metodologia você está colocando, você está descrevendo as atividades que você vai fazer, o resultado você só vai colher os frutos.
Você só vai realmente mostrar aquilo que foi feito, né? O resultado, pessoal, não se engane, é realmente a parte mais difícil de ser feita, né? Não apenas para o aluno, talvez seja a primeira vez que você esteja fazendo isso, né? Mas até mesmo para um professor, que talvez já publique trabalho há um tempo, não é fácil você começar na primeira linha do resultado. É difícil. Você tem que olhar o texto, você tem que pensar como você escreve, né? Você tem que escrever de uma forma que seja bem compreensível para a pessoa que está lendo o trabalho, porque às vezes você tem muitos números, você pensa, como é que eu vou contar isso? Como é que eu vou explicar isso? Não é difícil, mas também pode ser algo que desafia a gente, tá? E hoje a gente vai dar umas dicas para isso. Bom, resultado, então, são a descrição dos achados e a consequência daquelas atividades que você prometeu. Tudo isso estava lá na metodologia. Prometer uma coisa na metodologia tem que aparecer no resultado. Tá? Depois disso, a gente sempre pensa em facilitar a vida do leitor, né? Contar a história clara e fácil de entender. Sempre leia o teu resultado, depois de ter escrito tudo ele, né? E pense assim, será que eu podia fazer um texto mais fácil de ser compreendido? Às vezes, para você está super fácil isso, na verdade está um desafio para quem ainda lê, né? Às vezes você pode até contar com a ajuda dos seus colegas para tentar ver assim, será que esse texto é bom, né? Deve conter informações detalhadas e transformadas. Aquilo que a gente já vem falando para vocês, né? De tudo aquilo que você vai fazer no trabalho, seja um trabalho de campo, seja um trabalho de revisão bibliográfica, tem coisas que são mais importantes do que outras. Todo mundo sabe que tem alguns conteúdos que são mais importantes. Geralmente, o filé mignon do teu trabalho, ele tem que ser apresentado de uma forma mais especial. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco, né? Pense, por exemplo, em transformar um pouco o teu conteúdo de forma estatística, de forma visual, por exemplo, utilizando uma imagem, né? E aqui, por fim, geralmente, a gente organiza os nossos resultados através de subtópicos. Ou seja, da mesma forma que a gente estava contando a história lá na metodologia, na forma de tópicos, aqui a gente também costuma fazer dessa forma. Geralmente são tópicos são irmãos. Né? Então, por exemplo, o primeiro tópico lá da metodologia, você está falando lá sobre a parte A do trabalho. Né? O primeiro tópico do resultado, ele vai contar o resultado da parte A do seu trabalho. Mais ou menos isso. Tópicos pareados, são pares. Né? Ah, professor, mas eu estava aqui conversando com o meu orientador, o nosso trabalho a gente não vai fazer em forma de tópicos, tanto a da metodologia quanto os resultados. Tudo bem, aí fica a critério de vocês. Né? Costuma-se, geralmente se apresenta na forma de tópicos, mas cada um tem a liberdade junto do seu orientador de fazer como bem quiser. Tá? Aqui tem uma coisa importante que é algo que às vezes acaba condenando muitos trabalhos. Resultados comunicados de forma errada transformam algo que é ótimo ou que poderia ser ótimo em ciência ruim, em má ciência. Tá? Durante toda a história da publicação de trabalhos, nós temos muitas ideias que foram geniais, mas que foram ou não compreendidas ou até mesmo apropriadas por outras pessoas, porque o resultado acabou não sendo contado de forma clara. Né? Por exemplo, eu posso até dividir com vocês um fato que aconteceu hoje. Vocês devem ter percebido nas redes sociais, ou até mesmo na televisão, né, que o pessoal do MIT, lá o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eles mandaram uma sonda para Vênus, né, e a sonda em Vênus detectou a presença de um gás chamado gás fosfino. Esse gás é um gás que aqui na Terra, supostamente, só pode ser produzido por micro-organismos ou em laboratório, sob condições bem complexas, né? O que a equipe acabou concluindo? Bom, se tem esse gás lá em Vênus, é possível que tenha sido produzido por quê? Por bactéria. Ou seja, os primeiros ETs, supostamente, que a gente podia ter até hoje, né, evidenciado. Porém, a notícia foi dada de forma tão atrapalhada, né, que muitas fake news surgiram no processo, né? Muitas pessoas acabaram perguntando coisas e acabaram supondo informações que a equipe técnica não tinha dito, enfim, foi muita confusão, né? E só agora, às 4 horas da tarde, por exemplo, eles soltaram uma nota oficial para corrigir muita coisa que foi dito, né? Que não estava esclarecida. No final das contas, se eles tivessem feito o resultado, ou seja, um documento mostrando todo o passo a passo da pesquisa, bonitinha, talvez não teria gerado tanta dúvida, tanta confusão assim. Né? Então, pense você nisso também. Quando você tem o seu trabalho,
Muitas vezes você vai apresentar para banco de trabalho e, às vezes, algo que você achava que estava super óbvio na cabeça não esteve tão claro para banco. Né? Então, tudo isso vai depender de você ter uma boa apresentação dos seus resultados. Tá? Bom, vamos então, pessoal, começar a conversar um pouco sobre o que os nossos resultados devem conter. A gente vai agora começar a falar sobre uma série de sugestões para que você elabore os seus resultados. Né? O professor compreende que você não vai começar a escrever seus resultados agora. Né? Só porque a gente está tendo essa aula de TCC, você vai começar a partir de hoje a escrever seus resultados. Não. Eu sei que tem muitos alunos, por exemplo, como os de fisioterapia, que ainda estão esperando as condições propícias de iniciar a pesquisa. Tudo isso nós sabemos. Né? O que o professor pode falar é o seguinte, o que começa hoje a ser ensinado é algo que você pode, daqui a um tempo, por exemplo, ver essa aula de novo para tentar te ajudar a elaborar um pouco os seus resultados. Né? Algumas pessoas, por exemplo, só vão ter que fazer o resultado daqui a algum tempo. Pensa nisso daí, talvez rever novamente essa aula para te ajudar. Ok? Bom, vamos lá então. O que a gente tem que começar a falar de resultados? Primeiro, os achados principais. Né? Geralmente a gente não pode deixar de colocar as primeiras informações que são feitas, mas sempre tentar, quando você inicia um parágrafo dentro do resultado, colocar uma informação relevante. Geralmente, quando você tem informações que não são tão relevantes assim, você não cria um parágrafo novo no texto para falar sobre elas. Tá? Então, a gente sempre coloca na sequência em que as atividades foram prometidas. Se você falou lá, por exemplo, que você ia fazer a coleta de uma planta, lá no primeiro passo da metodologia, bom, aqui no resultado, provavelmente o que deve aparecer primeiro é falando sobre a coleta dessa planta. Se o teu primeiro passo, por exemplo, era você falar um pouquinho sobre os indivíduos, o pessoal da Físio fez bastante isso, né? Contou um pouquinho como ia ser o recrutamento dos indivíduos, local, número de indivíduos, que tipo de indivíduo foi recrutado. Né? Geralmente, no resultado, você vai especificar. Olha, foram utilizados 30 pacientes, né, do local X. Desses 30 pacientes, 60% estavam em condições adequadas de realizar pesquisa. Então, você já coloca de cara aquilo que você prometeu no começo. Né? Algo que a gente conversou aqui em aula e que eu percebi que continua em vários trabalhos que me foram reenviados, né, é o seguinte: todos os verbos devem aparecer no passado. Eu sei que isso é algo estranho, talvez você tenha escrito o seu texto e você, como ainda é algo que não foi feito, você não se deu conta disso, né? Mas tudo que vai entrar no trabalho a partir de agora é no passado. Então, você não vai colocar assim, será realizado. Você vai colocar, demonstrou-se, foi realizado, resultou, descobriu-se. Né? É sempre interessante você pensar em sinônimos também. Não ficar só utilizando geralmente o mesmo verbo. Né? Então, por exemplo, assim, realizou-se. Depois você coloca de novo, realizou-se, realizou-se. Não, tenta mudar um pouquinho as palavras. Né? Sempre é mais interessante você usar vários recursos. Para isso, você pode, sempre que você tem dúvida do que fazer, você dá um Google e você verifica lá, sinônimo para a palavra tal. Você digita a palavra sinônimo. Ele vai te abrir uma tabelinha com várias palavras que você pode utilizar. Bom, pessoal, outra coisa também que a gente coloca aqui, essa nova dica, né? Organizar o trabalho em forma de tópicos. Geralmente isso facilita o teu trabalho. Se você faz um texto bruto, muitas vezes você vai se repetir, às vezes você pode omitir, você pode esquecer alguma informação que é importantíssima, né? Aí, na banca, por exemplo, você não escreveu no texto, mas você fala. Aí, com certeza, o professor que está ali no trabalho vai pescar essa informação e já vai te criticar. Isso aqui não está no teu trabalho escrito. É importantíssimo que esteja. Enfim, sempre tente fazer a parte escrita o melhor possível. Né? Aqui a gente dá um exemplo para vocês, que o professor tem a felicidade de falar que isso aqui é um artigo que o professor publicou recentemente. Né? Aqui eu colei e copiei um pouco dos meus resultados. Né? O texto em si não importa muito para a gente. Né? O que é importante é mostrar aqui, ó, que a gente organizou na forma de resultados, em tópicos. Tá? Então, por exemplo, results, né? Resultados. Olha lá, primeira coisa que apareceu, ó, já foi em tópico. Né? Então, eu coloquei um tópico aqui em negrito e já descrevi um pouquinho da minha pesquisa. Depois que eu falei alguns desses resultados, o que eu faço aqui? Ó? Segundo tópico. Novamente, um pouco de texto. Né? Repare que ao longo do texto, né, aqui a gente não está nem querendo colocar palavras em inglês, mas repare que tem em negrito aqui, ó, figura 3A, aí depois
figura 3D, né? Você, ao longo do texto, você vai citar as imagens que você vai utilizando. Tem pessoas, por exemplo, que até o momento colocaram imagens no trabalho, mas não citaram elas durante o texto. Né? Aí, por exemplo, você está lendo o texto e cai uma imagem de paraquedas ali. Tá, e daí? O que é assim? O que quer dizer essa imagem? Né? Às vezes é um pouco confuso. Então é interessante você usar ali durante o texto, você citar, você anunciar que aquela imagem vai aparecer. E do que se trata também. Tá? Então perceba aqui, ó, resultado. Primeiro, tudo foi colocado no passado. Segundo, as informações foram colocadas em forma de tópicos. Certo, pessoal? Depois, né, qual é outra dica que a gente dá para que você elabore seus resultados? A apresentação de informações em formato visual. Talvez essa seja a dica mais importante que a gente vai ter hoje. Né? Quando você tem resultados, talvez você tenha resultados bons, talvez tenha resultados ruins, não é muito nem nisso que a gente está tentando se basear aqui. Né? O importante é que você sempre apresente dados visuais para mostrar seus resultados. Ou seja, você tem uma informação interessante para mostrar, apresente ele na forma de tabela, apresente um gráfico de pixel, né? Apresente um gráfico de barras. Tudo isso fica elegante, né? E ele dá um ar de profissionalismo, de cientificidade para o teu trabalho. Né? Às vezes, por exemplo, a gente costuma fazer um texto, você quer explicar algumas informações, né? E sobre a forma de palavras, sempre é difícil de você passar imagem, né? Você pode ver, por exemplo, aqueles comerciais que a gente assiste, tem comerciais engraçados, interessantes, né? Você pode ver que tudo isso, um comercial na televisão ou no Facebook, por exemplo, tudo isso é rico em imagens, rico em sons, por exemplo, né? Então é interessante você sempre vender suas ideias, vender o produto que é o teu trabalho, utilizando imagem. Se você parar para pensar, por exemplo, um publicitário, né? Um publicitário de sucesso, ele tem muitos clientes, por quê? Ele consegue anunciar, fazer anúncios dos seus clientes através de imagens bonitas, engraçadas, chamativas, né? Então, pensando nisso, chamativo, interessante. Basicamente isso, tá? Geralmente, professor, eu não tenho muita experiência em fazer imagens, né? Eu não costumo fazer imagens, né? Não se preocupe. A gente falou que aqui em sala de aula a gente aprenderia a fazer um pouco sobre isso, né? E a gente vai falar daqui a 2 semanas, dar dicas para vocês de como produzir, como você colocar a mão na massa para você fazer seus próprios gráficos, né? A gente vai falar sobre algumas técnicas, alguns softwares que você pode utilizar para fazer isso, né? Outra dica que o professor já antecipou, já falou também, né? Apresentar os gráficos, né, as tabelas, etc., sempre previamente no texto. Então, um pouquinho antes, algumas linhas antes de você jogar ali o gráfico, anuncie no teu parágrafo. Então, segundo tabela 1, de acordo com o gráfico 2, né, a tabela 3 nos mostra, etc. Enfim. E uma dica que eu dei importante aqui para vocês, né? O trabalho ele será publicado somente se o material for autoral. O que a gente quer dizer com isso? Né? O professor já falou que o professor aqui é revisor da revista da Andrade. Né? Então, todo momento aparecem artigos que são mandados para a gente e a gente tem que ler o artigo e aceitar ou rejeitar. Né? O que é muito comum, por exemplo, a gente com dor no coração, mas tem que rejeitar muitos trabalhos, por exemplo, você recebe um trabalho que tem uma imagem do Google, imagem de um outro trabalho. Né? Aí a gente passa a informação para o autor do trabalho, olha só, a gente não pode publicar isso se não for uma imagem autoral. Aí a pessoa faz todas as correções que o professor passou, por exemplo, o professor Bruno passou, né? E aí o trabalho volta, as imagens continuam. Aí a gente tem que rejeitar o trabalho. Não tem como a gente mandar uma segunda vez para a pessoa, por favor, de novo. Não. Aí não fez a segunda vez, o trabalho é rejeitado. Trabalhos muito bons, trabalhos excelentes. Não vão ser publicados por quê? Imagens autorais. Né? Aí, nesse caso, a gente pode até, por exemplo, o autor ser no futuro processado, né, advertido, porque ele copiou direitos autorais de uma imagem que já existe. Aí que a gente até agora está vendendo para vocês essa importância, né? Só ter realmente conteúdo que foi produzido por você mesmo. Né? E não é muito difícil de fazer isso, não. Vocês vão perceber no futuro. Né? Aqui, por exemplo, a gente cita, né? Olha só, um exemplo.
Isso aqui foi um trabalho que o professor publicou também com uma aluna de biomedicina de 2 anos atrás, né? Olha só, sempre a gente anuncia um pouco a tabela, né? Ó, a seguir, a tabela 1 representa a incidência, etc, etc, né? E aqui a gente coloca, né? Olha só, olha que interessante. Essas informações aqui, ó, tem uma legenda, né? Tabela 1, incidência a cada 100 mil habitantes por sexo. Essas informações aqui, o conteúdo, não é alto. Você pode até ver que a gente colocou ali a referência 15, referência 13, né? As informações foram coletadas em um lugar. Porém, a tabela em si, ela é autoral. O que a gente fez? A gente pegou os números e foi lá no Word, no Excel, e a gente criou a nossa tabela. Dá para entender a diferença? É isso que eu sugiro, até mesmo para as pessoas que estão fazendo trabalho de revisão. Eu já percebi que muita coisa que eu estou falando, o aluno que vai fazer revisão fala assim, professor, mas o que você está falando vale para o meu caso de revisão? Vale, né? Você, como está fazendo um trabalho de revisão, você, por exemplo, tem números que você vai querer usar no seu trabalho, né? Mas você não vai poder, por exemplo, ver uma tabela, achar a tabela bonita, dar um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela. Não tem como, porque a tabela vai ser autoral. O que você pode fazer é você pegar esses números e você criar uma tabela própria. Você vai estar utilizando a informação do carinha, desse carinha aqui, o 15, né, que no caso eu coloquei na minha legenda, mas você criou algo autoral, quer dizer, uma tabela. Né? Pode ter informação do cara, mas você criou. É de sua autoria essa imagem. Certo, pessoal? Mais ou menos isso. Aqui nesse exemplo você pode ver a mesma coisa. A gente até começa aqui um parágrafo, né? Tabela 2 apresenta a incidência dos casos simples, etc, etc. Enfim, aqui, novamente, uma outra tabela. Tudo bem, pessoal? É mais ou menos assim que a gente faz a história. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, que você pode perceber, esse aqui é um outro trabalho que a gente publicou também, né? E que a gente mostra aqui, por exemplo, olha só, aqui já é um trabalho de campo que foi realizado, a pessoa foi lá no mato, né? Fazer ali com o uso de uma câmera, contar quantos animais encontrou à noite. Você pode ver, ó, um gráfico de pizza bonito, algo que pode ser feito por qualquer um de vocês, né? E também chamou no texto e colocou ali uma legenda, certo? Aqui do lado a mesma coisa. Tem uma legenda, vocês não podem esquecer da legenda. Muitos trabalhos do TCC1, muitos, não tinham legenda. É sempre importante você colocar isso, tá, pessoal? E depois, não esquecer de fazer um gráfico também com legenda. Ok? Eu só queria aproveitar um momento, pessoal. Eu não sei se agora posso ver um pouco com vocês. Tem alguém até o momento que tem alguma dúvida, algum comentário aqui da aula ou algo que já passou? Todo mundo está tranquilo até o momento? Beleza, então, pessoal. É importante saber que, assim, às vezes a gente tem muita dificuldade exatamente de que tipo de figura fazer. Então, assim, é muito fácil o professor cobrar a figura de vocês, tabela, né? Se você, por exemplo, você tem ali um texto que você não sabe exatamente quando fazer uma figura, como fazer uma figura, você pode mandar ali um e-mail para o professor de TCC, à medida que você vai tendo seus resultados, professor, você pode me sugerir qual parte eu crio uma figura? De todo esse texto, todos esses resultados aqui, você pode me sugerir, primeiro, como que eu faço a figura? Que tipo de gráfico eu faço? E depois, qual o momento que eu faço isso? Tudo isso mande e-mail para o professor. Né? Eu já posso adiantar também, como eu falei, que daqui a 2 semanas a gente vai trabalhar um pouquinho. Eu vou passar alguns dados para vocês, né? E vou dar um tempo de vocês realizarem, transformarem essa informação para me devolver. E a gente também vai aproveitar o nosso tempo para criar alguns gráficos juntos. Né? Cada um tem já algumas informações que pode trabalhar e a gente aproveita esse nosso tempo juntos. Bom? Caso de dúvida, então, aproveite à medida que o professor vai falando. Tá? Bom, vamos continuar então aqui. Né? Falando ainda sobre figuras e tabelas. Primeiro, no caso de gráficos, sempre é interessante você usar símbolos para distinguir os efeitos, abreviar grupos que você está citando, por exemplo. Então, isso se aplica principalmente ao pessoal da fisioterapia, né? Vai realizar algum procedimento, vai fazer comparação de tratamentos diferentes, de procedimentos de exercício físico diferente, e aí você vai criar um gráfico, né? Muita coisa que está ali dentro daquele gráfico, muitas palavras, como o gráfico é um espaço pequeno, você não vai poder escrever a palavra cheia.
Então é interessante usar abreviaturas, para você resumir um pouco, criar ali uma imagem mais enxugada, né? É interessante você criar símbolos também, como eu falei, para distinguir entre diferentes grupos. Tá? No caso de tabela, sempre utilizar informações sucintas, né? Sempre, por exemplo, fazer um resumo o mais rápido possível. Tem pessoas, por exemplo, que costumam fazer tabelas, costumam fazer dentro da tabela verdadeiros parágrafos, né? A tabela geralmente é uma informação rápida, palavras-chave, né? Frases curtas. Então, tentar geralmente resumir o máximo possível, né? Não deixar tão carregado assim uma tabela, né? E no final a gente coloca aqui verificar se a tua revista ela realmente aceita imagens, gráficos coloridos. Por que eu digo isso? Muitas revistas elas costumam imprimir a revista com os artigos, por exemplo, a cada 3 meses, né? Você pode ver uma revista de banca, por exemplo. A revista de banca, ela não é só uma revista digital, ela acaba imprimindo matérias, né? Algumas revistas científicas também fazem isso, elas têm uma versão física. Nesse caso, o editor da revista pede para que os gráficos sejam feitos de preto e branco, porque senão vai encarecer muito o material de impressão. Imagina, o trabalho tem 5 gráficos, eles são tudo coloridos, 10 cores diferentes cada gráfico, né? Isso tudo vai encarecer. Né? Então, verifique antes as informações. Outra coisa também, pessoal, que eu aproveito para falar, né? Eu percebi que algumas pessoas estavam me falando ali sobre algumas dúvidas ainda relacionadas à revista, né? Pelo que eu percebi, tem muita gente que ainda não está conseguindo entender como procurar as informações da revista, dados para você publicar a revista, né? Como a gente falou, até vou aproveitar para usar aqui esse campo que a gente tem no mural, pessoal. Primeiro, o Isu perguntou aqui, revista Tony Andrade aceita gráfico colorido? Aceita, aceita sim. Felizmente ela aceita porque a revista Tony Andrade não tem impressão de material, só digital, né? Então você pode mandar tranquilamente colorido. Aí isso é confirmado já, né? Uma informação aqui, pessoal, algumas pessoas me perguntaram bastante semana passada, professor, eu sei qual revista eu quero publicar o meu trabalho, né? Mas até agora eu não achei informações de como publicar. Bom, primeiro você vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai localizar o site da revista, certo? Então, é sempre importante localizar o site. Tenta lá jogar algumas palavras genéricas no Google, né? Segundo, você vai procurar dentro do site algum campo que seja mais ou menos assim, ó. Diretrizes para autores. Ou ele vai ter informações para autores. Alguma coisa, algum campo que seja específico com a palavra autores, certo? Aí você clica nesse link, né? E aí ele provavelmente vai te passar um PDF com as informações técnicas, os detalhes técnicos que o seu trabalho tem que ter. É importante a gente estar investindo nosso tempo aqui para relembrar isso, pessoal, porque você tem que lembrar que o teu artigo ele tem que ser dentro de um formato de revista, certo? Se você escolher a revista A, por exemplo, você tem que estar com a revista A para que você possa mostrar ali a informação, né? Você tem que, inclusive, no dia da defesa, imprimir essa folha que mostra as especificações da tua revista para que o pessoal da banca possa entender como é que ele vai corrigir teu trabalho. Então, antes de enviar para a banca, tem que estar lá, na primeira página do teu trabalho ali, os detalhes técnicos de como isso é feito. Tudo bem, pessoal? Beleza, então. Continuando aqui, que a gente está conversando, né? Você pode perceber que aqui nesse slide, a gente mostra 2 gráficos, né? Primeiro, a gente tem ali um gráfico, a gente chama isso aqui de diagrama de Venn, né? Desse lado, quando a gente quer mostrar ali grupos dentro de grupos. O que você pode perceber? Olha só, nesse trabalho aqui a gente tem 2 grupos, né? O balãozinho rosa da esquerda, ele se chamaria, se a gente fosse escrever o nome dele por extenso, né? Vesículas extracelulares largas. Mas olha como ficaria gigante esse nome. Não tem espaço na figura para você escrever um nome tão grande. Então, o que a gente fez? A gente abreviou, LED. Né? Aqui embaixo, vesículas extracelulares pequenas. Abreviando do nomezinho do lado aqui, CEF. Geralmente, a gente usa abreviaturas. Né? Aqui na direita, a gente tem um gráfico de barras, né? Em que a gente mostra algumas informações. Você pode ver abaixo que cada barra, a gente está mostrando um grupo diferente, um tratamento diferente. Então, aqui, por exemplo, a gente fez células controle, não tem tratamento nenhum. Aqui no meio,
a gente utilizou um antiparasitário. Nesse terceiro aqui, a gente usou um quimioterápico. E nesse último aqui, a gente utilizou canabidiol. Você pode perceber, então, que cada grupo representa ali um tratamento diferente. Mas olha o que significa cada uma das siglas, né? CTL é controle, ABZ é albendazol, CLA, cloramidina. O que significa isso? Eu podia realmente escrever essas palavras aqui embaixo. Porém, não ia caber nesse livro. Então, a gente procura fazer uma sigla, uma abreviatura, para que possa facilitar ali a apresentação da minha informação. É uma forma de você criar ali siglas, abreviaturas para facilitar o seu trabalho. Do mesmo jeito que você fez no texto. Basicamente a mesma coisa. Tá? Aqui também tem um ponto importante que a gente mostra para vocês, pessoal, um pouquinho sobre os resultados, né? Quando a gente vai fazer um resultado, não basta só você escrever o que aconteceu. Você vai ter que escrever ele de forma trabalhada. É difícil você, por exemplo, elaborar um resultado se você não tiver um processamento estatístico. Tá? Somente através da estatística é possível investigar diferenças, efeitos, consequências. Então, por exemplo, você quer mostrar ali, especialmente para o pessoal que vai fazer trabalho de campo, como o pessoal da fisioterapia, por exemplo, né? Você quer mostrar ali, por exemplo, diferenças entre dois grupos. Então, um grupo, por exemplo, fez uma atividade numa esteira, um exercício de 10 minutos de esteira. Né? 10 pessoas correram na esteira, enquanto outras 10 pessoas não correram, simplesmente não correram. Aí depois você vai aferir a pressão arterial de cada um desses grupos. Né? Às vezes, você vai obter números muito grandes, diferenças muito grandes entre os grupos. Na prática, não é muito isso que acontece. Você vai ter pessoas que correram na esteira, estão cansadas ali, fizeram atividade física, e não estão com uma pressão arterial tão elevada. Por outro lado, você vai ter pessoas que ficaram tranquilonas no sofá ali, no outro grupo, e vão estar com a pressão elevada. No final das contas, você vai ter dois grupos, somando todos os resultados, que está assim, mais ou menos parecido. Como que você vai provar que os dois grupos têm uma diferença deles? Quer dizer, correr na esteira aumentou a pressão arterial. Você só vai poder provar isso se você mostrar para o leitor que houve um processamento estatístico. Você colocou esses dois grupos numa análise estatística em que você conseguiu mostrar realmente que quem corre tem diferença sim na pressão. Só mostrando os números brutos, muitas vezes você não consegue tirar conclusões. Né? Aí, a gente mostra aqui, por exemplo, um pouquinho que o professor mostrou nesse slide anterior. Né? O que a gente está mostrando nesse slide anterior? A gente está mostrando gráficos diferentes que têm barras diferentes, que têm tamanhos diferentes. Né? Cada tratamento aqui, ó, ele mostrou um resultado diferente. Eu só consigo mostrar que houve diferença porque eu fiz um tratamento estatístico. Então, no caso aqui, ó, a presença desses asteriscos, desses símbolos aqui, ó, que estão presentes nesse gráfico, eles mostram para mim que houve uma diferença. Somente através de estatística, eu consigo realmente comprovar os efeitos dos meus resultados. Basicamente é isso. Tá? Aí vem novamente uma outra informação que a gente vem comentando, né? Ah, professor, mas eu fiz a matéria de bioestatística há muito tempo. Eu não lembro praticamente nada de estatística. Né? Ou, professor, eu até lembro alguma coisa, mas eu não sei como aplicar isso no meu trabalho. E vem novamente aquilo que a gente vai conversar, inclusive vai conversar na próxima semana já. Né? Na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre estatística. A gente vai relembrar um pouco das principais análises, a gente vai lembrar como é realizado um trabalho estatístico, certo, pessoal? Isso vai ser importante para que a gente consiga entender um pouquinho o que deve ser feito com o nosso trabalho, certo? Então, não se preocupe se você está preocupado porque você não lembra de estatística. Primeiro, o professor de TCC vai te relembrar. Segundo, você pode contar com o professor orientador. O professor orientador tem que estar nessa jornada de mãos dadas com você para você conseguir atravessar esse momento de resultado. Bom, outra informação que a gente coloca aqui, né? A legenda, sempre é algo importantíssimo. Primeiro, ter legenda. Não pode jamais esquecer, tem alunos que esquecem de legenda. Não pode. Segundo, descrever, especificar a intensidade da diferença. Novamente, eu enfatizo. Uso de símbolos para distinguir entre os grupos. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem nesse slide aqui algumas imagens, alguns gráficos, né?
E a gente mostra, por exemplo, olha só, nessa figura aqui, a gente tem um tratamento estatístico. A gente tem grupos diferentes, tá? E você percebe, nesse gráfico aqui, a presença de símbolos. Por exemplo, aqui nessa segunda imagem, a gente tem 2 asteriscos. A gente tem aqui, ó, entre 2 grupos, eu criei uma chave para linkar eles, né? E eu coloquei o que aqui, ó? Eu coloquei uma hashtag, um jogo da velha, né? Você pode perceber que entre alguns grupos eu tenho um hashtag só. Entre 2 grupos aqui eu tenho 2 hashtags. O que significa isso? Quanto maior o número de símbolos, maior a diferença estatística entre os grupos. Por exemplo, eu tenho aqui 2 grupos. Tem esse grupo que eu chamo de CTL e esse grupo aqui que eu chamo de LEV7. Você pode perceber que entre eles existe uma linha. E entre essa linha eu tenho aqui uma hashtag. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que há diferença estatística. Eu estou falando aqui que especificamente eu tenho 0,05% de estatística. Isso é bastante. Entre esses grupos há uma grande diferença. Tá? Porém, você percebe que eu ainda tenho outras diferenças aqui nesse gráfico. Né? Eu tenho aqui, ó, entre o CTL e entre esse número aqui, ó, LEV14, eu tenho uma chavinha que está ligando eles aqui, ó, e eu tenho 2 hashtags. O que significa 2 hashtags? A diferença é maior ainda, 0,01. Quer dizer, é quase 10 vezes maior a diferença estatística. Uma super diferença entre eles. Né? Aí você olha esse gráfico aqui, e fala assim, peraí, professor, mas você está me falando isso? Mas na prática eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou entender esse resultado? Aí que a gente relembra, né, que a gente acabou de falar. Na legenda, você tem que especificar, você tem que lembrar qual análise estatística você fez. Então, aqui na legenda eu estou mostrando. Ó, quando você tem, por exemplo, um asterisco, você está mostrando que P, ou seja, a variância, é de 0,05. Quando você tem 2 asteriscos, a variância é 0,01. Quando você tem uma hashtag, a diferença entre 2 grupos é 0,05. Quando você tem 2 hashtags, enfim, etc. Tudo bem, pessoal? Aqui embaixo a mesma coisa. Né? Nessa figura, nós podemos dizer o mesmo. O que você percebe aqui? Vou explicar para vocês o que é essa figura. Né? Cada linha, cada tira dessas coloridas aqui, ó, eu tenho um tratamento em cima de uma célula. Daí eu joguei ali uma substância, eu fiz um tratamento celular. Né? Quanto maior o impacto do tratamento, mais intenso foi a cor azul. Porém, a olho nu, talvez a gente não consiga verificar a diferença entre um grupo e outro. Né? Para isso, o que eu precisei fazer? Eu precisei criar uma análise estatística que mostra para mim a intensidade de fluorescência entre os grupos. E é basicamente isso que a gente está mostrando. Né? A gente pode perceber aqui, ó, entre a figura 2, aqui ó, a linha 2 e a linha 3, eu tenho uma grande diferença estatística entre eles. Mesmo que o meu olho não consiga ver, eu consigo ver ali pelo computador, né, pela análise estatística, uma grande diferença entre eles. Bem, pessoal? E isso, como a gente mostra aqui no quadro preto, né, eu tenho que também enfatizar. Né? Então, lembre-se, pessoal, estatística é sempre fundamental nos resultados. Imagens sempre são fundamentais nos resultados e também explicar a legenda como isso foi realizado. Tá? Para aqueles alunos que estão fazendo um trabalho de revisão bibliográfica, é sempre importante, porque revisão bibliográfica, você pode estar pensando assim, peraí, professor, mas tudo que você está falando não vale para mim, porque eu vou fazer revisão bibliográfica. Muito pelo contrário, pessoal. Né? A gente falou que quem está fazendo trabalho de revisão, na prática, só vai ter alguns nomes diferentes. Mas tudo que você está fazendo é um trabalho que tem que ter ali introdução, né? Talvez peça metodologia e também resultados. Né? Você não vai, talvez, chamar de resultado. Você vai ali criar o tema, os conceitos técnicos para você especificar, explicar um pouquinho o teu tema. Né? Aqui, a gente sempre recomenda fazer em forma de tópicos os seus resultados. Né? Para quem vai publicar, eu percebi ali uma análise superficial que a grande maioria dos alunos que vai publicar revisão bibliográfica vai mandar para a revista Unidade. Né? Não, na revista Unidade, por exemplo, você vai mostrar o seu trabalho sob forma de tópicos. 99% dos trabalhos é desse jeito que tá. Né?
Logo após a introdução e material e métodos, está escrito outro, é errado. Depois da introdução e do material e métodos, você já começa a falar dos seus resultados. E também eu não texto aqui, né, pessoal? Eu vendo novamente essa ideia. Uso de figuras, imagens, para aumentar as oportunidades de publicação. Quem vai fazer trabalho de revisão não tem muito como pegar uma imagem, uma figura do Google acadêmico, do artigo, e jogar no teu artigo. Não faz sentido, né? Eu sei, mas professor, mas o meu trabalho de revisão está falando exatamente sobre aquele artigo. Por que eu não posso pegar? Não pode, porque foi o Carnegie que criou. Foi o Carnegie que criou, não faz sentido, né? Para você não se prejudicar depois, você vai ser processado, né? Eu digo assim, não ser prejudicado no sentido de você não ter o seu trabalho aceito, é isso. E aí você não vai ficar entendendo, nem todo revisor ele vai te dar uma resposta especificando. Ele vai olhar aquilo e já vai supor que pela qualidade técnica, né? Ele também vai dar uma vasculhada. Existem programas que a gente usa, como o SpiderWeb, por exemplo, que mostra pra gente da onde aquela imagem foi retirada. Se é uma imagem autoral, ele não devolve nenhum resultado para você. Se é imagem autoral, ele mostra ali a URL de onde você tirou a imagem. Então, enfim, é basicamente isso, né, pessoal? Você tentar vender uma ideia. Tá? Aqui a gente mostra um trabalho que foi publicado, né, de revisão que a gente publicou na revista Unidade, né? Perceba que aqui, por exemplo, a gente especificou material e método, né, pessoal? A gente falou lá na aula passada que algumas revistas não cobram material e método de quem está fazendo a revisão. Nesse caso aqui, a gente percebe que está sendo feito sim. Está sendo feito revisão. Tá? Mas perceba que, ó, depois do material e método, veio o tópico 3, desenvolvimento. Perceba que, de cara, mal começou o tópico, você já começa ali tópicos diferentes. Né? Tópicos o quê? Passando ali os diferentes conceitos que você quer trabalhar na tua revisão. Então, tem tópico 3.1, tópico 3.2, né? Aqui você já pode perceber uma coisa interessante, né? Olha só. Olha a primeira frase desse tópico aqui, ó. Para obter-se uma resposta tumoral, o sistema imunológico deve passar por 3 etapas básicas. Figura 2. A Carminha já anunciou aqui, a aluna, a Franciele, já anunciou, né, que a pessoa vai encontrar uma figura 2 no artigo. Essa figura aqui foi produzida por ela mesma, uma figura autoral, e tem aqui bonitinho uma legenda descrevendo os detalhes da figura. Né? Aqui você pode observar também uma tabela. Né? Você pode perceber que a tabela, especialmente na revista Unidade, que apresenta as informações em colunas, né, pessoal? Você pode perceber que não tem espaço para você ficar colocando textão aqui, texto gigante, né? Só que é quase que nem o Twitter, brincando, né? 140 caracteres, quer dizer, textos pequenos, né? Você não pode colocar muita coisa aqui. Às vezes, quando você quer, por exemplo, vender uma ideia mais complexa, você pode, por exemplo, colocar um asterisco, 2 asteriscos, e aí você especifica, ó, as informações que tem um asterisco é uma vacina profilática já existe aprovada, né? 2 asteriscos, vacina terapêutica já aprovada pela Food and Drug Administration. Enfim, você vai deixando mais complexo a sua tabela, mas ela ainda assim tem que estar de uma forma bonita, apresentável. Ok? Tudo bem, pessoal. Passando agora já para a parte mais final dessa nossa aula, né? E agora, professor? O que eu tenho que fazer nessa semana? Né? Eu já antecipo para vocês, pessoal, que agora esse tópico de resultados, ele na verdade vão ser 3 aulas. Hoje nós falamos sobre as características gerais dos resultados. Na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre análise e apresentação estatística. E na terceira aula, que vai ser uma semana antes da prova, a gente vai falar um pouco sobre produção de figuras, produção de imagens. Bom, pessoal, tudo isso é muito importante, né, para que a gente possa avançar um pouco no nosso trabalho. Essa parte de resultados é uma parte bem desafiadora, né? E aqui eu coloco para vocês nessa semana agora, que começou hoje, dia 14, né? É importante que você responda a questão de frequência. Existe uma questão de frequência para valer aqui a tua presença em aula, né? E continue contando também com o auxílio do professor de TCC2. Bom, pessoal, do conteúdo técnico que eu tenho para apresentar, é isso. Antes da gente passar um pouquinho para a parte de dúvidas, eu só queria fazer aqui uma votação, pessoal. Na semana do dia 24 até o dia 31, ou seja, daqui a 2 semanas, acredito, mais ou menos, né? Mais ou menos isso.
a gente vai ter a semana de revisão das provas. Tá? Eu queria saber, por exemplo, se vocês, na nossa semana aqui de revisão, vocês querem conteúdo inédito ou vocês querem uma revisão de todos os tópicos que foram trabalhados até agora aqui no TCC2? O que vocês querem? Use ali o campo para escrever para o professor ou fale. Vocês preferem conteúdo inédito ou vocês preferem uma revisão de introdução, material inédito, resultado? Qual que é a segunda opção, professor? Não consegui entender. Ou aula inédita, aula inédita. Ou conteúdo novo, ou revisão do que a gente falou até agora. Paula falou revisão. Um voto para revisão. Não precisa todo mundo votar, né? Mas eu quero mais votos aí, né, pessoal? Revisão. 2 revisões. Revisão 3. Revisão. Pelo jeito, revisão. Revisão. Então, pelo jeito, eu acho que talvez não seja unânime, assim, né? Tem gente que talvez não queira nenhum nem outro, né, pessoal? Mas, ó, então, revisão, o que vai cair na prova. Não vai cair na prova, certo? A gente falou que TCC2 a gente não terá prova, né? Quando o professor fala revisão, na verdade é um break que a gente vai fazer para que, se você perdeu alguma coisa lá no finalzinho, lá no comecinho da matéria, a gente repete. Então, já que a grande maioria aí dos votantes falou revisão, a gente vai fazer uma revisão. Desculpe, Elisa. O que é? Qual seria o tema da aula inédita? Provavelmente seria o início da discussão. Mas isso aí daí vai ser falado depois no segundo bimestre, né? Não é que a gente não vai ter isso, né? Só vai ser postergado. Basicamente isso. Tá? Então, acho que ganhou a revisão. Né? Então, a gente, com carinho, ali, com compreensão, a gente desde o começo fala ali, se você perdeu alguma coisa, né? Alguns alunos de biomédia não puderam assistir às aulas, talvez, por algum motivo não viram a live, né? Não tem problema. A gente faz isso. Tá? Bom, enquanto algumas pessoas aí vão pensando nas suas dúvidas, eu vou pegar aqui alguns comentários que o pessoal fez durante a aula, né? A Wei fez aqui. Professor, qual é o site para eu verificar como achar diretrizes para autores da revista Andrade? Tem o seguinte contato. A professora Daniela Cristine Mig. A professora Daniela é editora da revista, certo? Wei, se você entrar no Google e você digita Revista Andrade, o primeiro, ou provavelmente o segundo link, vão te passar para a revista Andrade. Tá? É tipo eles têm um site ali principal, e você vai ter no canto direito, logo que você entra no site, você vai ter uma coluna. Nesse canto direito, você vai ter lá informações para autores. Você clica lá e você obtém o PDF, ou vai ter no corpo do e-mail as especificações para você publicar o seu trabalho. Tudo bem, Wei? Verifique. Se você não conseguir, manda um e-mail para o professor que o professor te passa o URL do site. Tá bom? A Brenda perguntou, professor, na revista que escolhi, além do tópico resultados, é obrigatório o tópico discussão. Esse tópico será discutido nas próximas semanas? Será, Brenda. A gente, nesse momento, está em resultados, né? Mas logo depois que a gente passar nessa semana do resultado, o tópico discussão vai ser falado. Não se preocupe, porque esse não é só obrigatório na tua revista. 99,9% das revistas é obrigatório ter discussão, tá? Então, vocês devem ter reparado que a estrutura geral do artigo não muda muito de uma revista para outra. A gente vai comentar agora, tá? Beleza, então. Pessoal, tem alguém que tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa para o professor? Professor, diga aí. Eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu acho que eu entendi, mas só para esclarecer mesmo. Na primeira parte lá do projeto, eu tinha inserido algumas figuras referente ao protocolo do SAP que eu vou utilizar na pesquisa. E para colocar ali na parte da revista, eles foram retirados. Mas talvez na parte da discussão ou do resumo possa ter que usar eles. Como ele é uma figura padrão, eu posso utilizar essa figura ou eu vou ter que entrar no programa e fazer uma outra figura? É uma boa pergunta, Ellen, que eu acho que vai servir para várias pessoas, né? Quando você, por exemplo, fala que é uma figura padrão, é assim, se por acaso é uma figura que você pegou de um artigo já publicado, provavelmente não se recomenda, em outras palavras, não se recomenda que você use essa figura. Se é uma figura que já vem sendo usada pelo seu orientador, que é uma figura que já foi trabalhada pelo teu grupo, o grupo que você está participando,
Nesse caso, provavelmente você pode usar figura. Tá? O que a gente vai aprender a fazer nas nossas aulas? Uma das aulas que a gente vai falar de resultado é justamente para isso. Tem pessoas que têm ideias muito boas e tem já figuras que gostariam de fazer a sua própria figura. Então a gente vai falar sobre alguns aplicativos ou de algumas formas que você pode usar para você criar uma figura parecida, mas uma figura que seja autoral. Você entende? Por exemplo, você falou da figura de um sapo, pelo que eu entendi. Né? Uhum. Então, a gente talvez possa, por exemplo, criar uma figura tua, quem sabe mais bonita, né? Isso, claro, caso você não possa usar a tua figura. Se você já tem uma figura, você conversou com o teu orientador, ele acredita que você pode publicar, tranquilo. Pode usar essa figura mesmo. Né? Na maior parte dos casos, as pessoas tiram figuras do Google, etc. Daí, nesse caso, não se recomenda que use essa figura. Tá, entendi. Obrigada. Beleza? Muito bem. Pessoal, mais alguma dúvida, pessoal? Então, olha só, provavelmente a gente está tranquilo durante essa semana, né? Faça a questão de frequência. Se houver alguma dúvida, mande lá um e-mail para o professor Bruno, tá bom? E a gente se encontra, então, na próxima segunda-feira, tá bom? Uma boa semana para todos vocês, bons estudos e um abraço. Obrigada, Boa noite. professor. Tchau. Boa noite. Boa noite.